Olha, que sexta-feira, hein? Para quem não acompanha o noticiário, duas coisas importantíssimas. Vale a pena rever os nossos posts no site, vale a pena assistir esse vídeo até o final. Olha, tivemos a Operação Jabuti, nova fase da Lava Jato no Rio de Janeiro. Alvo principal, Orlando Diniz, personagem frequente aqui do Antagonista, porque aqui no Antagonista você sabe tudo antes. Orlando Diniz, amigão de Sérgio Cabral, vizinho do Sérgio Cabral. Quando ele virou vizinho do Sérgio Cabral, o patrimônio dele subiu 1000%, gente. E olha, não era só vizinho no Leblon, não, ele era vizinho também lá em Mangaratiba, uma coisa impressionante, né? E qual a importância do Orlando Diniz? Ele era alguém do esquema do Cabral, ok, tudo certo e tal, mas não é só isso não. Tem muita coisa aí. E a importância da Operação Jabuti não está nem nas coisas que estão sendo investigadas ali, contratação de funcionário fantasma, desvio de recursos do Sistema S, né? Ele fez lá um bem bolado, como dizia o Palocci, para usar os recursos do Sistema S na FEComércio, e outras coisas, essa coisa mesmo de patrimônio e tal, pagamento, lavagem de dinheiro, usava inclusive doleiro, né? Mas tudo isso é importante sim, mas tem uma coisa muito mais importante por trás, na verdade é o pano de fundo dessa investigação. Essa investigação ela pode ser a ponta, né, de lança para uma investigação do judiciário, especialmente o judiciário fluminense e o STJ aqui. Vai sobrar até para o TCU. Né? Por quê? Bom, porque o Orlando Diniz usou a FEComércio, gastou quase 200 milhões na contratação de grandes escritórios de advocacia. Quem era o escritório líder? O principal, aquele que recebeu mais dinheiro da FEComércio pelas mãos do Orlando Diniz? Escritório Teixeira Martins Advogados. Para quem não sabe, é o escritório do Roberto Teixeira, escritório do Cristiano Zanin Martins, filha do Teixeira, participa, Valesca, né, sócia também. Gente, o escritório deles recebeu 68 milhões de reais. 68 milhões de reais. O Roberto Teixeira, segundo os investigados, segundo a investigação, né, teve depoimento da ex-mulher do Orlando Diniz, que trabalhava no sistema, né, conhecia ela, diretora jurídica, de governança, conhecia tudo. Depoimentos de ex-diretores, de gerentes, todo mundo confirmou o seguinte: o Roberto Teixeira foi contratado para prestar um serviço político, foi contratado por suas relações políticas, não por sua competência jurídica. Né? E qual era o problema do Orlando Diniz? Por que ele contratou o Roberto Teixeira? Porque o Orlando Diniz, como presidente do Sistema S no Rio de Janeiro, ele entrou numa batalha judicial com o comando central do Sistema S nacional. Tentaram afastá-lo por questões de malversação de fundos, ele entrou na justiça e virou uma batalha jurídica. Só que alguém virou para o Orlando Diniz e falou assim: seu problema, meu amigo, não é jurídico, seu problema é político. Então você tem que contratar o Roberto Teixeira, o compadre do Lula. Olha que lindo. Você tem um problema político, você vai contratar o compadre do Lula. Inclusive fala lá da relação que ele teria com Carlos Gabas. Gente, nem precisa, né? É o compadre do Lula. Ele manda no Carlos Gabas. Para quem não lembra do Carlos Gabas, também personagem frequente nosso aqui, Carlos Gabas foi ministro da Previdência. Carlos Gabas homem de Guxiquem, de Berzoini, motoqueiro de Dilma, carregava a Dilma na garupa da sua Harley Davidson aqui em Brasília. Carlos Gabas que foi alvo da Operação Custo Brasil, a mesma operação que prendeu o Paulo Bernardo, marido da Gleisi Hoffmann. Gente, pelo amor de Deus, Cláudio, para! Faça um organograma, desenhe. Eu vou pedir para fazer umas artes aqui, uns organogramas, para vocês verem como é que funciona. Carlos Gabas, que tinha no celular trocas frequentes de mensagens com o ministro Dias Toffoli, relator da Operação Custo Brasil, que soltou o Paulo Bernardo atropelando todas as instâncias. Vocês vão lembrar disso, tá aí, noticiário, tá na história. Gente, olha, o cenário é um enredo, né? Um novelo, uma coisa complicadíssima. Tem que ter a memória das coisas, né? E eu tenho. Eu acompanho essa gente, acompanho esses relacionamentos, essas relações, as investigações. Falei, inclusive antecipei que várias vezes, olha, tem investigação contra o Orlando Diniz, relações dele com esses escritórios de advocacia.
E o que é mais interessante? A investigação descobriu o seguinte: Roberto Teixeira foi contratado, cobrou 10 milhões, recebeu 1 milhão em cash, pediu para receber 1 milhão em cash. O Orlando Diniz usou o doleiro Álvaro Noves, doleiro do Odebrecht, doleiro da Fetransport, né, lá dos ônibus do Rio de Janeiro, aquela turma lá do Leles, do Barata, etc. E recebeu, o Álvaro Noves foi lá e, né, pagou em cash esse dinheiro para o Roberto Teixeira. Os outros 9 milhões ele recebeu normalmente, emitiu nota fiscal, etc. e tal. Só que os investigadores acham que esses valores estão superfaturados, os valores da prestação, né, dos serviços jurídicos está muito além do que realmente valem. E por isso é importante a acusação que é feita, né, para as pessoas que foram ouvidas, essas testemunhas todas, a própria mulher do Orlando, como eu falei, que ele diz o seguinte, que ele foi contratado por causa das relações políticas dele. Então, é um advogado sendo contratado para prestar um serviço político. Que tipo de serviço, gente? Relacionamento com tribunais, relacionamento com ministros, com desembargadores, né? Não à toa, por que o Ministério Público está preocupado? Por quê? O Roberto Teixeira, o escritório do Roberto Teixeira, o Cristiano Zanin, inclusive, atuou ali diretamente, subcontratou o escritório do Eduardo Martins, filho do vice-presidente do STJ, o escritório do Thiago Cedrais, filho do Haroldo Cedrais, ministro do TCU, contratou o escritório da mulher do presidente do TRF do Rio de Janeiro, agora me fugiu o nome, subcontratou o escritório da Adriana Anselmo, mulher do Sérgio Cabral. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser esclarecida, né? Então, está todo mundo se defendendo, dizendo que é um absurdo, que são acusações infundadas, então a investigação precisa ser aprofundada e descobrir o seguinte: esses serviços jurídicos foram ou não prestados? Que tipo de serviço o Roberto Teixeira prestou? Precisa explicar, né? Precisa explicar por que subcontratou tanta gente para prestar esse serviço. 68 milhões. 68 milhões de mais, quase 200 milhões, segundo o Ministério Público Federal. E é isso, relacionamento político. E o Roberto Teixeira está cada vez mais lascado, está numa situação cada vez mais complicada. Se ele, nessa do Rio de Janeiro, é só citado, não foi alvo de nenhuma medida, nem nada, talvez tenha que se explicar, talvez tenha, né, possa até vir a ser alvo de alguma medida futuramente. Mas se nesse estágio da investigação ele é apenas citado, aí existe apenas essa suspeita, no caso da investigação do Instituto Lula, da compra da sede do Instituto Lula com propina paga pelo Odebrecht, a coisa está mais complicada para ele, mais complicadinha para ele. Por quê? Justamente, a segunda notícia mais importante do dia, a Polícia Federal entregou lá o laudo pericial do Sistema Drauzio. Eu avisei que ia entregar no dia 23, cravei aqui dia 23, foi confirmado, e eles entregaram essa perícia. A perícia simplesmente confirma com provas, com um exagero de provas, né, porque são detalhes de planilhas, de pagamentos, de nota fiscal, de repasse, não sei o quê, todos os pagamentos que a Odebrecht fez relacionados à compra desse terreno para o Instituto Lula. Inclusive, mesmo terreno que a gente citou ontem aqui, né, que era ocupado por famílias sem teto e que o Roberto Teixeira mandou a Odebrecht contratar uma empresa para expulsar essa gente de lá. Estou esperando o Boulos falar alguma coisa, até agora nada, né? Boulos, né, que se diz que é o herdeiro do Lula, vamos lá. Gente, é uma grande hipocrisia, né? Roberto Teixeira, a situação dele muito complicada, porque ele está aí, não é um advogado, ele aparece como cúmplice das negociatas do Lula. E quando você pega o conjunto probatório dos e-mails, das conversas, né, junto com os depoimentos que foram dados, delatores, etc. e tal, com os dados do Sistema Drauzio, você tem um cenário probatório fechado, completo, lindo, lindo. Lula será condenado, Roberto Teixeira será condenado. Fuja, Cristiano Zanin. Gente, muito obrigado aí pela audiência. Se vocês quiserem detalhes, tem tudo no site, tá lá as íntegras da planilha, de tudo, né? Não vou me estender, não vou tomar o tempo de vocês aí na sexta-feira, mas eu agradeço mais uma vez a audiência, a parceria ao longo da semana. Me acompanhe nas redes sociais, no meu perfil pessoal, do YouTube também. E estou aqui, estou disponível para responder perguntas, para compartilhar com vocês as minhas experiências e
e vamos em frente, né? Vamos em frente, torcendo para que a Lava Jato desbrave esse imbróglio aí do nosso judiciário, né? esse pântano, né, do nosso judiciário. E o próprio judiciário, gente, por favor, né? As pessoas íntegras, e tem muita gente íntegra no judiciário, façam o seu trabalho também, façam o seu trabalho, né? Pressionem internamente por essa limpeza, pelo estabelecimento de novos padrões de conduta. É tão importante isso, gente, para evitar isso, evitar que o filho do ministro, né, o filho do vice-presidente do STJ, o filho do ministro do TCU, a mulher do desembargador, evitar esse tipo de coisa, porque às vezes pode até não ter ilegalidade, mas parece imoral, e é imoral, né? E pode até em algum caso não ser nem imoral, mas é aquela história da mulher de César, né? Tem que parecer honesto, não é só ser honesto, tem que parecer honesto. Às vezes não tem problema nenhum, não tem pagamento de propina, não tem nada, é contratação do serviço jurídico, o sujeito foi lá e cumpriu o seu serviço. Mas quando você pega esse cenário todo da investigação, depoimento de um lado, valores superfaturados de outro, relações políticas, o que se revela é tudo menos essa expectativa, né, de termos um judiciário íntegro e limpo. Então torcemos aí pela Lava Jato também para que o próprio judiciário faça a sua limpeza, a sua faxina interna. E boa sorte aí para o Roberto Teixeira. Um abraço, bom final de semana, e eu volto na segunda-feira com mais um Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Tchau!